Graça e paz, povo de Deus, povo do Brasil. Bispo Nakarato aqui, ó, nosso podcast hoje. Estou aqui com o pastor Marcos, da Igreja Novo Israel, de Mairink. Vai contar um pouco do testemunho para nós, né, da vida. E lembrando você que é o nosso primeiro podcast, né, com este formato, que a gente só fazia livecast, que é uma live podcast, vamos dizer assim. E eu queria contar para você como que vai ser, só que eu também não sei ainda. Então, nós estamos aprendendo aqui como fazer esse podcast, que ainda não tem nome. Então, o pastor Marcos está aqui, prazer. Né? Mais uma vez. Quem vê, a gente não se conhece há um bom tempo já. Fique à vontade para o senhor contar a sua história para nós. Maravilha. É todo seu o nosso podcast. Eu agradeço pela honra, pelo convite, estar aqui hoje, poder compartilhar o que Deus está fazendo na minha vida, né? Glória a Deus. Você não terminou, Deus ainda está fazendo. É o glória. É um privilégio para mim estar aqui hoje. Me chamo Marco, sou pastor do Novo Israel Mairink e hoje eu vou contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida, na restauração que Deus fez para que hoje eu estivesse aqui junto com o bispo e junto com todos os telespectadores podendo contar um pouquinho dessa história. Para a gente aqui iniciar, para vocês entenderem um pouco o que aconteceu, né? Eu nasci dentro do berço evangélico, né? Meus pais vieram para Jesus através da minha vida. Eu nasci com muitos problemas de saúde e no início, na verdade, na gravidez da minha mãe, ela quase me abortou, porque ela achou que ela estava com uma dor, né? E foi até o médico, aquele médico não identificou que ela já estava grávida, e aí deu um remédio abortivo para ela, né? De dor, mas porém abortivo, quase que ela me abortou. Meu Deus. Dentro do ventre. Então você já via, já que Deus tinha, né? Algo separado, né? Para mim, né? Já tinha... Uma grande obra na sua vida. Uma grande obra na minha vida. Então aí você já vê que o inimigo já tentou investir pesado, né? Para já tirar a minha vida antes mesmo que houvesse uma história, né? E aí aconteceu isso, depois ela descobriu que estava grávida, mas quando eu nasci com muitos problemas, né, de saúde. Eu nasci sem um testículo, eu nasci sem um dedão do pé, eu nasci com bronquite, tinha problema respiratório direto, corria muito comigo, né, pronto-socorro. E aí foi quando foi apresentado Jesus para minha mãe. Uma tia nossa que, né, já era, né, já congregava, já era ali convertida, ela pegou e apresentou, ela falou, você crê que Jesus pode curar a vida do teu filho? Aí minha mãe pegou e falou, eu creio, então vamos começar a fazer. Naquela época tinha muita campanha, né? Lembra das campanhas? Eu fiz muitas campanhas. Então, campanha de 7 sexta-feira, corrente. Isso. Na sua podia, na corrente, alguém representar você para não quebrar a corrente ou não? Não, tinha Na que minha ser a podia, pessoa. acredita. A minha pastora falava assim, ó, manda alguém representar você para você não quebrar a corrente, olha. Se não puder vir, manda alguém. Manda alguém pro seu não lugar, quero, né? mas não quebra a corrente, todo mundo ia na corrente. Eu fiz muita corrente dessa, mas pode continuar, por favor. Forte, então. E aí ela pegou e foi convidada por essa tia. Vocês topam fazer uma campanha em prol da vida do teu filho, né? Na igreja que eu congrego, há muitos sinais e maravilhas, curas e tal. E aí foi apresentado isso para minha mãe, né? Através da minha vida começou a fazer essas campanhas. E realmente Deus operou. Você lembra o ano mais ou menos, não? Nossa, era 86. Não precisa entregar a idade, né, pastor? Mas 86, 87, naquela época, né? Nesse período. E aí ela começou a fazer campanha. A primeira campanha que ela fez, ela já viu, né? O Senhor reconstruindo o meu dedão. glória a Deus. Eu não poderia andar. Hoje, se Deus não fizesse isso, eu ia andar mancando, porque a gente sabe que o dedão é o equilíbrio, né? Do corpo, né? É o dedão do pé. Meu pai perdeu esse dedão aí, não conseguia nem andar. Vai. Sim, É a gravidade, né? Deus realmente reconstruiu o dedo do meu pé através dessas campanhas. E ela viu que Deus começou a operar, começou a buscar mais, né? Aí como buscou depois, né? Pelo a reconstrução do testículo. Hoje eu tenho, né? 2 testículos normais. Completo. Graças a Deus tem 2 filhos para contar a história, né? Glória, aí sim. Para contar o testemunho que Deus fez mesmo. E também fui curado da bronquite, não tenho problema respiratório nenhum, graças a Deus, né?
Tinha também sopro no coração, fui curado. Tinha um sopro no coração. Deus fez o completo tudo, na tua vida. Restaurou completo. Então ela viu que realmente era esse caminho que ela devia seguir. Então eles vieram para Jesus através da minha vida, né? Minha mãe sempre costuma dizer isso. Eu conheço Jesus porque foi nosso filho que trouxe, né? Através desses problemas a gente para a presença. E aí cresci dentro, né? Desse contexto, dentro da igreja, tudo. Mas, porém, no decorrer dos anos, né? Com uma idade, lá para os 11, 12 anos, né? Adolescente, que é uma liberdade. Exatamente. E assim, né? Naquela época, né? O senhor sabe que a gente viveu muito uma religiosidade, né? Teve um período, né? No evangelho que muitas igrejas viviam uma religiosidade, né? E isso para jovem não era, né, uma coisa atrativa, né? Então a gente começou a criar aquela humanidade, já uma personalidade de saber o que é certo e errado, e a gente via que a gente era muito preso ali dentro, né? Daquele sistema, né? Não podia nada, né? Isso, um sistema religioso, né? Mas assim, e aí foi quando eu comecei a querer conhecer, né? Isso já era nos anos 90, mais ou menos? 90. Eu me batizei, quando eu completei 12 anos, eu já me batizei, né? Me batizei com 12 anos. Mas aí o conflito começou dos 13 para os 14, né? Aquele conflito de muito preso ali, achando que a verdadeira liberdade estava fora, não estava dentro, né? Hoje a gente entende que a verdadeira liberdade é dentro, é na presença, né? Escolha, né? Não é fora. O mundo é falsa liberdade, mas enfim. É o que a gente aprendia naquela época e aí eu comecei a ter esse conflito. Comecei a me afastar de Deus, né? Me afastar ali da igreja e querer desfrutar do mundo, né? Nessa falsa liberdade. E foi aí quando eu tive meu primeiro contato com cigarro nessa época, né? E com 13 anos, meu primeiro contato, comecei a fumar. E aí não deixei de ir para a igreja, mas já estava desviado dentro da igreja, né? E aí foi isso, amizades do mundo, tal, conhecendo coisas erradas, né? Aí tive, com 14 anos, o primeiro contato com álcool, assim foi indo, foi todo esse processo. Quando eu completei 15 anos de idade, foi o meu primeiro contato com o crime, né? Eu fui convidado na linguagem do crime, é fazer um cavalo, né? O que é fazer um cavalo? É levar uma droga para um lugar para o outro, né? E ali me convidaram para fazer essa corrida aí, né? Levar essa mercadoria de um lado para o outro. E eles me deram R$300 para fazer isso. Mas a sua infância era periférica ou não? Você morava periferia? Sim. Né, até os 13, 14 anos, não, né? No 15º ano eu fui morar em Guarulhos, né? E Só para a gente aprender, né? Esse bairro o contexto da localidade e tal. Era um bairro periférico, né? E ali que eu fui conhecer mais a fundo, né? Essa vida, né? E aí fui convidado, né? Através de uma amizade, fui convidado a fazer, né? Levar essa mercadoria. Ali eles falaram, ó, leva, a gente vai dar R$300 para você levar. Porque você é menor, entendeu? Você não, né? Aos olhos da polícia, você, né? Não vai trazer... Não vai acontecer nada com você, né? Perante a lei. Só o administrativo, né? Se você é fora de... Como que se diz? Não vai levantar suspeita, né? De menor, menino, não vai levantar suspeita. Ali eu fiz, deu tudo certo, acabei gostando. R$300, aquele tempo foi dinheiro, né? E facinho. Exatamente. Aí acabei gostando e aí foi 1, foi 2, foi 3. Aí quando eu vi, já estava envolvido dentro disso, né? Fazendo essa, né? Na linguagem da malandragem, essa correria, né? E aí fui conhecendo mais gente dessa área, fui me aprofundando, entendeu? Aí disso já fui convidado a fazer um assalto, fui pro assalto, deu certo, ganhamos mais dinheiro, e aí fui me aprofundando mais nisso, daí fui gostando, né? E a igreja já tinha ficado lá atrás. Então, e aí o que acontece? Ia pra igreja forçado, porque a minha mãe nunca deixou, entendeu? Nunca, assim, me deixou à vontade. Ela sempre me forçava a ir pra igreja. Eu nunca deixei de ir pra igreja. Fazia as coisas erradas, mas estava dentro da igreja. Você entendeu? Participava do culto, mas estava desviado, né? Então, nunca deixei de ir, mas ia forçado, quando ela me levava arrastado.
E também uma coisa que eu sempre trouxe comigo, eu nunca questionei minha mãe e meus pais em nada. Eu sempre trouxe aquela palavra comigo, de Provérbios: honra teu pai e tua mãe. E eu acho que isso que me manteve vivo. Glória a Isso Deus. que me manteve, você entendeu? Com a oportunidade de voltar para a presença, e Deus foi prolongando a misericórdia dele na minha vida. Porque sempre que eles iam me chamar a atenção, eu nunca retruquei, eu nunca desrespeitei eles. Eu abaixava a cabeça e ficava quieto, entendeu? Nunca cheguei e confrontei eles naquilo que eles estavam falando. Que eles sempre falavam: isso que você está fazendo tá errado, a gente está vendo para onde você está indo. Teu lugar é no caminho de Deus, não é fora. Só tem um caminho, né? Então, assim, eu nunca retruquei. Sempre abaixava a cabeça e deixava eles falar tudo que eles tinham que falar, mas continuava fazendo eu, praticando eu, né? Então, toda vez que ela me forçava a ir pra igreja, eu ia. Não ia contente, mas ia, entendeu? E todas as vezes que eu fui não querendo ir, foi datas específicas que Deus me deu livramento. Todas as vezes. Uma delas aqui, para você entender, já estava muito dentro desse meio, né, do crime, já estava muito envolvido, já estava fazendo assalto, já estava participando do tráfico, né, já estava participando do crime no bairro onde eu morava. E aí, um dia, num culto de círculo de oração, 3 horas da tarde, ela pegou e me convidou. Na verdade, aquele convite: não, você vai, né? Ou você vai, ou você vai. E eu não querendo ir, fui, né, de cara feia, fui bravo, mas fui. Chegando nesse culto, 3 horas da tarde, sentei no último banco da igreja, era, né, uma igreja pequena, ali essas irmãs faziam esse culto de 3 horas da tarde, círculo de oração, sentei lá, o culto começou a acontecer e eu lá bravo, não querendo estar lá, mas, né, respeitando, né, ela ter me levado, fiquei lá, permaneci. Nisso chega uma irmã. Essa irmã, eu sou muito grato a ela, né? Não só ela, mas outras ali que também ali participaram ali da intercessão pela minha vida. Eu costumo dizer que é minhas mães na fé, né? E essa irmã, ela tinha mais intimidade com a minha mãe. E essa irmã sentou do meu lado. E essa irmã, quando me viu, ficou muito contente de ter me visto lá. E aí, puxando conversa, né? Meio retraído, não querendo, né, falar com ela. Ela puxa... Tá com medo da profeta, né, irmão? Que bom de ler, Marquinhos, puxando assunto. Aquela do toque que ela passa e a gente... Meu Deus, tô errado, já vou tomar, né? Por que eu tô aqui, né? É tipo assim. E aí, né, a gente tava nesse círculo de oração e foi dada a oportunidade para ela. Aí ela foi pra frente, naquela humildade, pegou o microfone e, detalhe, essa irmã não sabe nem ler e escrever. Mas ela pega a Bíblia, Deus usa ela. Na revelação e a palavra. É coisa impressionante. Já viu muitos desses, hein? Coisa impressionante. Que alguém lê também para a pessoa pregar naquilo que a pessoa lê. Ou ele abre, não cortando o show, mas ele abre, do que ele abre e fala assim, ó, lê aqui para mim. Sim. Aí se ele, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada há de faltar, ou ele não nos faltará. Sim. Aí o homem vem pregando ali naquela revelação, como que pode? Forte, né? Deus puro. Forte. Pode continuar, por favor. E aí, ela pegou o microfone, Deus começou a usar ela lá naquela humildade, né? Começou a falar tudo. De repente, o Espírito Santo pegou. Aí apontou para mim e falou, ó, hoje não era para você estar aqui. Se você não estivesse aqui hoje, nessa tarde, daqui a pouco, a gente estaria recebendo a notícia. Porque o inimigo, ele preparou uma cilada para tirar a tua vida. Deus te trouxe até aqui para poder livrar você. Meu Deus. Porque você é escolhido. Teu lugar não é com aqueles que você tá andando ou que você tá fazendo. Teu lugar é aqui. E apontou pro teclado que estava atrás dela. Porque você foi escolhido para me adorar. E o teclado atrás dela. É esse lugar que eu quero que você esteja. Glória a Deus. E para você ver que eu sou na tua vida. E como você é precioso para mim, hoje, eu estarei dando sentença para aquele que tá te perseguindo. E eu descerei ele à sepultura, por amor a você. Meu Deus. Rapaz, não tem como você não ser, né, tocado. Você sente a presença, você vê o amor de Deus, né? É forte, né? Por você que não é merecedor. Ali comecei a chorar, o Espírito Santo me pegou. Só que é aquilo, você tá num ambiente onde o Espírito Santo habita, é diferente, né?
Eu saí dali, já saí já com um pensamento, quem que é esse que tá me perseguindo? O que que tá acontecendo? Né? E fiquei com aquilo na cabeça. Segue no olho, né? Fiquei com aquilo na cabeça, já fiquei atento. Eu andava sempre armado, já peguei mais 2 armas para, entendeu? Poder fazer minha segurança. E fiquei com aquilo. Isso foi uma terça-feira. Quando foi quinta-feira, eu ainda estudava. Tô subindo para a escola de noite para poder ir para estudar. Quando eu entro dentro da escola, passou mais ou menos 2 aulas, a gente escuta um monte de tiro. Disparos, vários disparos de tiro. E bairro periférico sabe como é que é, né? Todo mundo já fica alvoroçado e fala: o que aconteceu? O que aconteceu? Nossa, tudo já era. Não vê na hora de sair da escola, não vê na hora de sair para poder saber o que aconteceu. E aí a gente esperou terminar ali o período de aula. Quando a gente saiu, a gente foi em direção aonde que estava todo o fervo, que a gente entra na rua, várias viaturas ali, toda aquela bagunça. E aí a gente chega até aquele lugar e se depara com uma chacina ali. Todos que estavam ali naquele lugar foram executados, né? E aí que vem a confirmação do que Deus tinha falado. Deus desceu à sepultura que ele estava perseguindo. Porque depois a gente, sabendo, uns dias depois, ele estava com uma lista daqueles que ele queria executar. E eu estava nessa lista. Então Deus me deu um livramento, mas também deu um livramento para aqueles que estavam na lista. E aqueles que estavam na lista estavam com algum problema com ele. E eu não, era simplesmente por uma inveja, porque o que eu estava fazendo eu meio que tomei o lugar dele. No que eu estava fazendo dentro do PRI, entendeu? Então Deus ele permitiu ceifar a vida daquele rapaz que estava me perseguindo, eu nem sabia que ele estava me perseguindo. E através da tua vida... Outros foram salvos também. Livrou outros também. Livrou. Então, assim, foi muito forte. Então, esse é eu conto ele porque é o que mais impactou naquilo que Deus mostrou. Eu te amo. Eu tenho uma obra na tua vida. E isso eu falo para você também que talvez vai assistir esse podcast. Deus tem uma obra na tua vida. Talvez você esteja no erro, talvez você esteja ainda relutando por aquilo que Deus tem na tua vida. Eu te digo, não relute. Não relute, porque Deus te ama e o propósito dele vai se cumprir sobre a tua vida como se cumpriu na minha. Que você não precise passar pelo que eu passei, porque eu precisei passar pelo vale da sombra da morte para entender que não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só tem ele. O resto é só atalho. Então aconteceu isso. O senhor já estava com quantos anos? Aí eu já estava 17 para 18 já. E aí o que acontece? Aí nesse período, Deus falando muito, Deus usando vasos para falar comigo, falar com meus pais. Minha mãe chegou no limite, meus pais chegou no limite, né? Chegou no limite e toda aquela situação, toda aquela situação, aquele nervosismo, aquela preocupação, né? Quanto mais buscava, parece que mais eu piorava. E aí eles tomaram uma decisão. Vamos mudar daqui, vamos para o interior. Meu pai recebeu uma proposta de trabalho e uma proposta irrecusável, e ali eles já uniram o útil ao agradável. Falou, não, eu vou assumir essa proposta, eu vou, né, aceitar, e também a gente tira ele desse ambiente para ver se muda. Aí foi quando a gente mudou para a região aqui do interior, né, de Mairinque, mudamos para Mairinque, eles achando que isso ia resolver, mas quando você está cego, não importa o lugar onde você está, porque é você que faz o ambiente, né? Não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Então com 18, 19, 20, o senhor já veio aqui para Mairinque? Com 18 anos. Eu completei 18 anos, eu vim para Mairinque. E aí quando a gente veio para Mairinque, eu não me desliguei das coisas de lá, não me desliguei dos contatos de lá. Muito pelo contrário, eu só multipliquei com os contatos daqui. Porque quando você está na coisa errada, parece que te atrai, né? Tudo que é ruim te atrai em você, né? Parece que é um imã. E aí eu comecei a conhecer também que fazia coisa errada aqui. Só que aqui ainda foi pior, porque aqui eu comecei a me envolver com um assalto de carga aqui. Que aqui nessa região é muito forte, né? Roubo de carga. E aí eu conheci um pessoal aí muito... Barra pesado, comecei a me envolver com isso daí. E aí fiz 18 anos.
Quando passou todo esse período, aí Deus também usando pessoas daqui que meus pais vieram para cá, começaram a congregar aqui, né? Acharam uma igreja aqui, começaram a congregar aqui, Deus falando, sai dessa vida, tô te livrando, tô te dando vários livramentos de morte. E a gente era tocado só naquele momento, mas saía daquele ambiente e voltava fazendo coisa pior. E parece que é uma coisa que nos prende, nos aprisiona, porque muitas das vezes eu pensei em sair, mas não conseguia, sabe? Parece que tinha alguma coisa que Já tá empregado, né? É. E me aprofundando cada vez mais isso. Um mês. O dinheiro fácil também. Sim. Fala muito, né? Mas era fácil, mas ia fácil também. Não, porque eu não me preocupava. Depois eu ia atrás de novo e conseguia, né? E às vezes até mais. Então, assim, tudo que eu pegava, eu gastava, não me preocupando com amanhã. Amanhã, se acabou, vamos fazer de novo o que a gente tá fazendo E 18 anos, né? Com 18 anos eu já tinha moto importada, já tinha carro importado. Com 18 anos só andava com roupa de marca, entendeu? Com 18 anos eu já tinha aquilo que muita gente com 50 anos tá ainda almejando ter. Eu já tinha tudo ali fácil, o acesso, né? Entendi. Então essa vida, felizmente, ela proporciona mesmo, pelo lado errado e muita coisa, né? E eu tinha tudo, a gente pegava, fechava chácara de final de semana, festa, bebedeira, entendeu? Mas Tudo aquilo que... E a sementinha de Deus está plantada na terra boa, como aquela palavra, né? Sim, porque o que acontece? Se a terra for regada, vai acontecer o quê? O filho vai voltar. Exatamente. Filho pródigo. Que chegou um dia que você voltou. Sim. Não precisa falar agora, mas essa palavra é interessante, né? Se a terra for boa, a mãe foi plantando, foi orando, foi jejuando. Chegou uma hora que a mãe entrega, né? Sim. Entregou o senhor para Deus. Sim. E mesmo na festa, o que acontece com a gente? Que eu também já fui desse lado aí. A gente se sente vazio, né? Mesmo tendo tudo aquilo lá que é momentâneo, a gente fala, tem algo dentro de mim que parecia que não era para eu estar aqui. Mas só que a gente não consegue sozinho, né? Sim. Ali tá lá na matéria da libertação, né? É muito interessante isso que o senhor pontuou, é verdade. Sempre quando passava toda aquela, né? Aquela euforia, todo o efeito daquilo. E era bom sentir o bambambam, né? Não. Portado, carro, roupa. Vamos falar. O que é ostentação? Mina. O que a ostentação proporciona, né? A ostentação proporciona tudo isso. Todo mundo quer andar com você. Todo mundo quer estar com você. Todo mundo é seu amigo. Amigos, né? Seu amigo. Para poder usufruir daquilo que você tem, né? E também enquanto você está sendo útil naquilo que você está fazendo. Porque é tudo uma questão de interesse. Estavam do meu lado porque eu estava proporcionando aquilo que eles queriam que eu proporcionasse. Que eu estava numa concordância com eles. Mas isso que o senhor falou foi muito forte, porque toda vez que passava a brisa de tudo, o que vinha? A Lelde, né? Veio aquela... Vinha o arrependimento, vinha aquela dor dentro, aquele vazio que só o Espírito Santo pode preencher. Que as coisas momentâneas da vida não preenchem, mas só o Espírito Santo preenche. Hoje eu tenho o suficiente na minha vida, mas eu sou um homem mais rico do mundo. O senhor é o homem mais rico do mundo. Glória a Deus, é verdade. Todo mundo que está na presença as pessoas mais ricas desse mundo. Por quê? Porque tem a presença. Tendo a presença não falta nada. E eu buscava na bebedeira, na droga, nas mulheres, né? No prazer, na carne, esse vazio que nunca era preenchido. E quando passava aquela brisa de tudo isso, que aí você tá num quarto sozinho, você volta para casa. Toda vez que você volta para casa, você volta sozinho. E é isso, Você só tá com as pessoas quando tá naquele movimento. Mas pra casa você não volta com todo mundo, você volta sozinho. E aí quando eu voltava sozinho para dentro do meu quarto, eu senti o vazio, eu senti o temor. O Espírito Santo ainda, mesmo no erro, falava comigo. Porque é aquela vozinha, o que você tá fazendo? Você não é desse lugar, você não é vice. É a semente plantada, né? Deus falava, eu não te gerei para ser isso. Eu te gerei para ser um instrumento nas minhas mãos. Eu te gerei para você me adorar. Não adorar as coisas do mundo, né? E aí aconteceu todo esse processo, a gente veio para cá, eu me aprofundando cada vez mais. E aí, quando eu tava no extremo de tudo isso, Deus colocou um pastor na minha vida, que é o pastor que estava pastoreando meus pais. E esse pastor começou a investir na minha vida. Começou a investir, chamar para perto, tentar me ativar, né,
nos instrumentos, a Eu sempre mando um anjo, né? e dando conselho, tentando chamar para perto. E ele muito usado na minha revelação. E aí, um mês antes de eu ser preso, né, passar por esse vale, Deus usou muito ele, falando para mim voltar. Porque Deus é assim, né? Ele tenta trazer a gente pelo amor. Não vem pelo amor, vai ter que pagar pelas consequências daquilo que você está fazendo. Da desobediência, né? Exatamente. E Deus tentando trazer pelo amor. Sai dessa vida, volta, Deus está falando com você. No dia que eu fui preso, eu estava com um assalto programado, eu estava com tudo pronto. Ia me encontrar com o rapaz que foi fazer esse assalto comigo. E Deus, ele mandou ele lá, na minha casa. Meu Deus. Umas 6 horas para 6:30. Foi falar comigo, foi específico. Falou sobre provérbios, tudo é vaidade. Ministrou essa palavra sobre a minha vida. Falando, tudo é vaidade, sai disso. Só que nesse mês também que Deus preparou ele estar na minha vida, começou também o temor a apertar mais dentro de mim. Eu sentindo um desejo de voltar para a presença, voltar para o caminho. Já é do Espírito Santo mesmo, né? Isso, pensando em parar com o que eu estava fazendo. Eu já estava fazendo as coisas sem vontade de fazer, mas eu tinha vamos se dizer, um compromisso. Eu tinha um compromisso, né? Eu tinha que estar ali, porque pessoas estavam contando comigo, vamos se dizer assim. Mas só que já não querendo fazer mais. Então aquilo ali eu já começou a bater arrependimento. E uma das minhas conversas com aquela quadrilha que eu andava, eu falei pra eles, a gente tá programado pra fazer esse assalto grande. E lá é a mesma coisa. A quadrilha te libera se você for batizado e crente. Se tiver na presença. Da igreja. Se falar que vai servir a Deus. E não pode brincar. Não pode falar e ser da boca pra fora. Que eles chamam de falso profeta. Aquele que fala que vai servir a Deus e não serve, eles chamam de falso profeta. Vamos saber, né, que todas as coisas Israel estão uma quebrada, né, meu irmão? Se esconder na Não que uma quebrada seja aí, mal. Vamos chegar aí. Pra você ver como que Deus faz as coisas, né? Deus faz as coisas perfeitas. Eu falo por causa do Novo Israel daqui. Onde está ali. E aí eu falei pra eles, se der certo esse que a gente vai fazer, eu vou parar. Vou largar, essa é a minha aposentadoria, não quero mais. Que é o último. É a minha desculpa pra sair, né? Eu tava criando uma desculpa pra sair. Eles olharam pra mim e falaram, cara, se é isso que você quer, beleza. E aí a gente tava tudo preparado. A gente ia fazer esse primeiro e depois ia pra esse que era a minha aposentadoria. E tava se preparando pra esse. E aí o pastor chega lá e me dá essa palavra, né? E aquilo veio como uma flecha dentro de mim. O temor bateu, o medo bateu, a vontade de não ir para aquele que a gente estava indo bateu, mas eu já tinha dado minha palavra que eu ia, eles já estavam contando comigo. 6:30 ele pegou, deu essa palavra, orou por mim, saiu de casa, eu peguei minhas coisas e saí para esse assalto que a gente ia fazer, mas, sabe, sem vontade de estar indo. Mas cumprindo a palavra, né? Cumprindo a palavra, né? Porque dentro do crime organizado, a palavra é tudo, né? Eles zelam por isso, né? O crime tem um ditado que diz, o crime não é perfeito, mas não admite falha. Então, a gente andava certo, né? Dentro disso daí. E aí eu fui, mas não querendo ir. Nesse trajeto que eu estou indo, parece que Deus começou a criar situações. Eu passei por umas 3 viaturas, mais ou menos assim, no caminho, indo pra esse assalto. Mais avisos. Como se estivesse me avisando, que não vai dar certo. Mas mesmo assim fui. Fomos pra esse assalto executando. E antes, não cortando o senhor, mas antes o senhor fazia com medo, sem medo. Sem medo. Sem medo nenhum. Pra mim era uma aventura. Adrenalina 1000, entendeu? 18 anos, né? Adrenalina 1000 por hora. E aí a gente foi, fizemos todo o serviço lá, deu certo, mas aí na hora da fuga, na época na cidade era a festa da cidade, então tava cheio de polícia na cidade. Quando a gente tá indo embora, fugindo, depois que a gente fez o assalto, a polícia fez uma barricada, tentou parar nós. Eu com um carro ali, que a gente tinha, né, feito o assalto, eu puxei um cavalo de pau, voltei pra trás,
tentando pegar um outro acesso para fugir. Quando a gente tá chegando no outro acesso, já tinha outra barricada esperando a gente. Aí voltei de novo com o carro para onde que a gente tava indo, porque esse lugar para onde a gente tava indo na primeira vez era um lugar assim, se a gente vai se render é melhor, porque tem mais gente para poder nos ver, né? E aí quando chegou nesse lugar, parei o carro, nos rendemos, fomos presos ali, fomos levados ali para a delegacia, para averiguação, e entrando lá dentro da delegacia. E interessante que esse dia era mês de agosto, fomos presos 7 horas da noite, do mês 7 de agosto, né? Não, mês 8, né? Mas fomos presos 7 horas da noite nesse dia. Interessante, né? Por que que eu falo da data? Porque essa data foi uma data que marcou minha vida para a restauração que Deus fez na minha vida. Porque depois, mais uns anos à frente, foi o dia que eu casei. Dia 7 de agosto. Eu casei às 7 horas da noite. Então você vê o que Deus 7 é algo usou. importante. É o número da promessa, né? O número da perfeição, né? Hoje o novo Israel carrega a unção apostólica, que é o número 7. É os N's, né? É o N, aliás, Sim. é os N's. Eu falei N's porque são 2 sets, né? Sim. Quando eu falei isso aí com o pessoal, nossa, que bacana isso. Então você vê que tem uma relevância, né, no mundo espiritual, né? E aí fui preso esse horário, entrei lá para dentro, e aí começou todo aquele processo doloroso. Cair lá dentro não é fácil, né? Se ser preso. A gente apanhou muito ali. Só que Deus já estava ali fazendo uma obra. Quando eu caí lá dentro, eu já fui colocado dentro de um X, aonde tinham pessoas que foram convertidas lá dentro e fizeram um X só de irmãos da igreja. Poderia ter caído qualquer outro X. É uma cristocidência. De qualquer outra cela, mas cair dentro daquela cela. E aí você já vê. Deus estava falando, isso aí é meu. Você já pega os detalhes e você já começa a entender o trabalhar de Deus. E aí fui colocado aí naquela cela. Ali, fiquei ali todo o processo de audiências, tudo. E nesse processo todo, as 3 audiências que eu tive, a vítima não foi fazer o reconhecimento. Eu poderia ter saído. Já porque a vítima não reconheceu, não tem acusação. Por mais que foi pego em flagrante, mas não tinha acusação. E era roubo de carga mesmo. Esse daí nós fomos fazer um roubo de um carro específico. Porque esse carro ia ser usado para o assalto que a gente ia para minha aposentadoria. Então a gente foi assaltar esse carro para poder usar esse carro nesse outro assalto, que ia ser mais importante, entendeu? E aí a gente, ali nesse processo, ia para a última audiência, Deus falou, foi específico, o Espírito Santo falou comigo, mas eu não obedeci. Isso foi uma das experiências que eu tive com Deus, que depois desse dia eu nunca mais menti uma vírgula. Que Deus foi específico, me falou, você vai para essa última audiência, fale a verdade, que eu vou te libertar. Meu Deus. Eu não ouvi a voz do Espírito Santo e acabei dando um depoimento que o advogado mandou eu dizer, fora daquilo que o Espírito Santo tinha falado para mim fazer. Ou seja, o que aconteceu? Paguei o preço. Nessa audiência, a vítima foi, reconheceu e aí veio a sentença. 5 anos e 4 meses de prisão, né? E ali eu tive que ficar. Ali, nessas audiências, fazia 6 meses que eu estava preso. Poderia ter saído com 6 meses se eu tivesse obedecido a Deus. Mas não obedeci, tive que ficar 2 anos preso ali. Mas por outro lado, foi bom, porque ali eu tive mais experiência, intimidade com Deus. Ali eu busquei pelo meu arrependimento. E fazendo já quase 1 ano já que estava lá dentro, essa foi a experiência que marcou. A experiência que marcou minha vida. A cadeia estava meio que alvoroçada. A gente costuma dizer dentro da cadeia que quando a cadeia está em movimento, tá aquela bagunça que é de cadeia normal. Acontecendo, né? As coisas que acontecem dentro da cadeia, tá aquele movimento ali.
a cadeia tá normal, mas quando a cadeia tá muito quieta é porque alguma coisa tá acontecendo. E a cadeia nesse período tava muito quieta. Silêncio, não acontecendo nada, não tendo desentendimento, não tendo aquela bagunça, uma falsa paz, né? Então tava acontecendo alguma coisa, e realmente tava acontecendo. A cadeia tava se mobilizando com aqueles que estavam à frente da cadeia para fazer uma rebelião. E nessa rebelião, sempre quando tem rebelião, tem acerto de conta. Com aqueles que deu mancada, com aqueles que devem alguma coisa, com aqueles que pisou na bola. Então já estava tudo projetado. E aí veio a confirmação. Eles mandaram, né, recado para todas as celas. Amanhã vai descer todo mundo pro pátio, porque a gente vai virar cadeia, porque tá super lotada a cadeia. Tem um monte de gente que já tá condenado e precisa ser transferido, e a cadeia tá super lotada. E precisa fazer alguma coisa. Para quando você precisa né, fazer uma rebelião. E aí veio essa notícia, todo mundo já, né, ficou já naquela tensão, né? Todo mundo se preparando para aquilo. Isso era umas 10 horas da noite e eu não consegui dormir. Aí eu fui para dentro do banheiro, lá na cadeia, que no dialeto da cadeia, no dialeto da malandragem chama boi, né? Fui para dentro do boi, peguei minha Bíblia com a harpinha cristã, fiquei ali lendo a Bíblia, fiquei adorando o Senhor com os louvores da... Crentinho, né? Bem crente, bem crente. Agora, privado da liberdade, tá bem crente. Bem crente raiz, meu, crente raiz. Até com a harpa, hein? A harpa. Lembrei de todos os louvores que eu cresci ouvindo. Mas isso é um adendo legal, né? Sim. Às vezes a pessoa, na sua própria liberdade, a gente tá livre. A gente se prende. Aí você precisou entrar lá na cadeia para voltar à raiz mesmo e falar, opa, tô privado da liberdade, agora eu tô vendo de quem que eu preciso mesmo. Exatamente. Que era Cristo. A presença, né? A presença de Deus. E aí você vê como que é o contexto. Mas o senhor não devia nada para ninguém. Não. Eu busquei uma falsa liberdade que me levou ao aprisionamento, para me voltar com a presença e ter a verdadeira liberdade. Forte isso aí. Né? Que é a presença de Deus na minha vida. Começando adorando ali, e a madrugada dentro, meia-noite, 1h da manhã, adorando a Deus e sentindo a presença ali, foi quando fui surpreendido pelo Espírito Santo. Eu me ajoelhei e sentindo a presença muito forte, eu recebi ali de novo o batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. E comecei a falar em línguas, falando em línguas sendo renovada, aquela atmosfera de glória naquele ambiente que não é propício, né? Por isso que eu costumo dizer, quem faz o ambiente é nós, né? Não é o ambiente que nos faz. E ali adorando naquele lugar que só tem maldade, só tem o que não presta, todo mundo tá ali pagando por erro que cometeu. E eu senti a presença ali naquele lugar e comecei a falar em línguas e o Espírito Santo foi categórico. Ele falou específico comigo. Hoje é a última oportunidade que você tem na tua vida. Hoje eu estou te dando uma nova oportunidade e essa é a última. Meu Deus. Se você não valorizar essa oportunidade, eu vou ceifar a tua vida. E ali eu vi que o Espírito Santo de Deus me reconciliou de novo com o Pai. Foi uma reconciliada. Pedi perdão, senti ali, pedi perdão, agradecer pela oportunidade. E isso de olho fechado, falando, quando eu abri o olho, eu vi todo o banheiro, né? Todo o boi, né? Iluminado. Parecia que era ouro nas paredes. Meu Deus. Aí, de olho aberto, não era olho fechado, não. Como eu tô olhando pro senhor aqui, tô olhando pros telespectadores ali, eu via tudo banhado de ouro. Parecia que a cadeia estava revestida de ouro. Eu falei, coisa da minha cabeça. Piscava, voltava, abria e fechava os olhos. Mesmo cenário. Aí eu não me contentei só de ver dentro naquele ambiente, fui pra janelinha, que é a ventana, e para olhar pro pátio. Quando eu olho pro pátio, a cadeia toda revestida ali. Deus. Daquela luz. Parecia ouro, resplandecia. Só quem vive sabe. Sim. E ali as pessoas falaram comigo, hoje eu estou trazendo a paz para dentro desse lugar, realmente. Hoje eu estou liberando a paz. O que você tá vendo é porque através da tua adoração eu tô colocando um ambiente aqui da minha presença neste lugar. Meu Deus. E aquilo foi muito forte, algo surreal. E continuei adorando, fiquei até 7 horas da manhã adorando ali, tomado pela glória de Deus naquele lugar.
E quando amanheceu, todo mundo já na expectativa de ir pro pátio, né? Da rebelião. Para a rebelião acontecer. Todo mundo desceu pro pátio. Quando chega no pátio, que aqueles que eram responsáveis pela cadeia, né? No crime, né? Que a gente sabe, né? Que a facção que cuida, né? Eles eram os cabeças ali, ele chamou todo mundo. E a fala dele foi a seguinte: pessoal, desse jeito, bom dia a todos. Nós estávamos nos preparando para fazer uma rebelião. Mas nessa madrugada a gente pensou melhor e a gente achou melhor não fazer uma rebelião. Porque a gente não tá aqui para se matar. A gente tá aqui para tirar a cadeia de boa, tirar a cadeia em paz, pagar pelo que a gente fez e ninguém matar ninguém aqui. Meu Deus, forte demais. Então, no entendimento dele, pra você ver como é forte, no entendimento dele, foi o pensamento deles que foi melhor, não, mas ali foi o Espírito Santo. Olha, é Deus, né? Colocou na cabeça deles: vocês não vão fazer isso, porque vocês não vão os matar. E eles falam o seguinte: quem tem dívida, deu mancada com alguém, peça desculpa agora, peça perdão agora, paga a tua dívida, porque a gente não vai fazer uma rebelião aqui não, que a gente não tá aqui para prejudicar um ao outro. Aquele dia foi uma paz, e daquele dia até o dia que eu fiquei, o último dia que eu fui naquele lugar, foi uma paz naquele lugar. E o senhor ficou quanto tempo? Eu fiquei ali 1 ano e 5 meses, e depois de 5 meses fui transferido para penitenciária. Aí eu fui transferido para uma penitenciária mais longe, que ali eu terminei, né, o resto da cadeia nessa penitenciária. E é ali que aconteceu coisa extraordinária. A gente batizou mais de 25 homens ali. Fizemos 25 batismos naquele lugar. A gente fortaleceu a cela que era só de cristãos ali. A gente viu muito... Pastoreando lá dentro já. Pastoreando lá dentro, e nem sabia que isso já era pastorear, né? Nem sabia que um dia ia ser ungido pastor. Mas quando a gente tem essa unção sobre nós, não é somente a questão do reconhecimento, né? Deus nos cela com isso, né? Então a gente já começa a fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer, sem saber que a gente já está fazendo isso. É o Marcos também pastor, né? Sim. É que eu tenho aprendido bastante isso do título, né? Não é o bispo na frente do Fernando, mas é o Fernando que é o bispo, né? Ou o pastor Marcos, que é o Marcos, que é um pastor. Isso. Até aprendi isso com o apóstolo. A vocação, a santa vocação, né? É o Paulo que também é apóstolo, não é Pedro que também foi apóstolo. Foi lhe dada essa santa vocação, né? Então é uma vocação que Deus nos escolheu para isso, né, bispo? Meu Deus nos escolheu, né? A gente foi escolhido e a gente entendeu isso depois. Que Deus já tinha predestinado isso a nós. Só que a gente, querendo fazer a nossa vontade, ou querendo fazer a minha vontade, não estava entendendo o propósito de Deus na minha vida. Então me conta como que foi essa fase aí de transferência da penitenciária. Então, aí acabou aqui, né, automaticamente, porque como eu já estava condenado, precisava já ser transferido para o lugar, né, onde você tem que tirar o restante da sua cadeia. Aí fui transferido para penitenciária. Lá a mesma coisa, fomos colocados em celas que já eram de homens crentes, né, de cristãos lá, e aí a gente continuou o trabalho lá, continuou adorando a Deus lá até, né, vencer a cadeia. A primeira cadeia era na onde? Era aqui em São Roque. E a segunda, que é a penitenciária? Aí fomos lá para Bauru. Bauru. Aí ficamos lá o tempo em Bauru, depois já fomos para Colônia, e ali continuamos ali até vencer, né, a cadeia, que a gente fala vencer a cadeia. Foi quando veio o alvará de soltura, aí vim embora para casa. Você lembra? Graças a Deus. O senhor lembra a data, mais ou menos, não? Foi, sim, em 2006. 2006 eu fui solto, para ir responder o restante em liberdade. E aí eu voltei para casa, coloquei aquilo na minha cabeça que eu tinha que mudar, não dava mais para viver naquela vida. Comecei a congregar na igreja que a minha mãe estava na época. E ali comecei a ir adorar o Senhor, ativando aquilo que Deus tinha sobre a minha vida. Isso os pais felizes, né? E os pais felizes, né? E Firmou aí um Cristo. e dentro disso, só abrir um parênteses aqui, uma vez, eu tava aprontando tanto que a minha mãe falou pra mim que a oração dela tinha mudado.
que ela estava orando para que Deus viesse ceifar minha vida, que ela não estava aguentando mais. Meu Deus. Aquilo foi para você ver como eu estava aprontando, né? Foi como uma flecha que entrou no meu peito e rasgou meu peito, né? Eu vi do Se aquela que ora por você tava Pra restauração, né? é porque já não estava encontrando mais esperança. E isso me doeu muito, marcou muito, né? No dia que eu ouvi isso. E nesse processo de estar de novo na presença, de estar buscando fazer o certo, de estar buscando ter uma vida honesta. E Deus me honrou, porque quando eu saí da cadeia, você sabe que é difícil quem tem passagem na polícia, né? Quem tem passagem trabalhar. Mas desde o primeiro momento que eu pisei na rua e comecei a buscar por essa vida de honestidade, um mês depois eu já estava trabalhando registrado. E até, né, algum tempo atrás eu sempre fui registrado, nunca deixei de ter um registro. Então você vê como que é a restauração de Deus, Deus prepara tudo. Nesse processo foi passando, eu fui me apegando com Deus, fui me posicionando, e aí um dia eu consegui ouvir dela. E isso foi um sinal para mim que eu estava fazendo a coisa certa, que ela falou que ela e meu pai falou que tinha orgulho de mim, pelo homem que eu tinha me tornado. Que valeu a pena eu passar por aquilo porque eu aprendi, né, com os meus erros. E isso me edificou muito, né, me fortalecer mais na presença de Deus e tal. Comecei a estudar, porque a justiça pediu para mim voltar a estudar, né, e terminar meus estudos. Nesse processo que eu voltei a estudar, foi quando eu conheci hoje a pastora, né, pastora Bruna, minha esposa. Deus nos promoveu aquele encontro ali, a gente se conheceu. O olhinho encheu de... Ah, o olhinho... Na verdade, ela que me viu, né? Ela que me viu. Ela me viu lá no pátio, na hora do intervalo, e começou a cochichar com a amiga dela. E eu olhando, aquele reação cochichando ali, não entendendo nada. Depois a gente começou a conversar, que eu vim entender que ela já estava interessada. E aí eu me interessei por ela. A gente ali começou a namorar. Só que ela teve que... A mãe dela mora em Brasília. E aí, nesse período, ela teve que voltar para casa da mãe e acabamos nos distanciando. Fomos nos encontrar 3 anos depois. Isso o senhor já estava com quantos anos? Já estava com 21 anos. 21 para 22. Novo, né? É. E aí nos reencontramos depois desse período. Nos vimos durante esses 3 anos. Fomos nos encontrar depois de 3 anos. E aí... se encontramos no mercado que tem na cidade e trocamos o telefone, começamos a voltar a se falar. E aí voltamos a se relacionar de novo, namoro, tudo. Aí nesse período eu estava passando por uma dificuldade de encontrar um lugar para poder congregar. Porque apesar de eu estar na igreja que a minha mãe ia, não me sentia ali parte daquele ministério. Mas a sua mãe e seu pai sempre foram da mesma igreja? Sempre foram. A vida toda sempre foram. Ministério mais tradicional um pouco. É. E eu não me encontrava, eu não conseguia encontrar, parece que faltava algo. E aí eu comecei a olhar para Deus. Dentro desse processo foi quando eu reencontrei com a minha esposa, né, atual esposa agora. E comecei a orar para Deus um lugar, me encontrava ali. E nisso ela estava indo numa outra denominação. Só que ela estava indo nesse lugar, ela teve ali um encontro com Jesus nesse lugar, e eu comecei a ir com ela para agradar ela. Mas não era o lugar ainda também que estava falando no meu coração, que me completava, mas ia para poder, né, colocar ela na presença ali. Ali nesse lugar ela se batizou, tal. E eu pedi orando para Deus: Senhor, me mostra um lugar onde eu possa realmente te servir, possa fazer o que o Senhor me chamou para fazer, cumprir o teu propósito sobre a minha vida. Isso eu tô na janela da casa, aí a gente pegou, casou, a gente namorou durante 1 ano, viemos a casar, aí foi aquilo que eu falei, né, pro senhor, foi dia 7 de agosto, 7 horas da noite nos casamos, ali eu vi que Deus fez dessa forma para selar aquela aliança, né. Mas você estava indo ainda na igreja dela? Na igreja dela, não tínhamos ainda o mesmo estilo da mãe, tradicional? Era um pouquinho, a mãe era tradicional, essa era neopentecostal. Então você já sabe, não né? Vamos falar o nome, né? Seis nomes, né? Então, assim... E aí eu tava respeitando ela, mas pediu: Deus, mostra um lugar onde eu possa congregar,
agora estou casado, fechei as brechas, porque nesse processo também que eu comecei a me relacionar com ela, Deus começou a me cobrar um posicionamento. O Espírito Santo todo dia me acordava de manhã e eu ficava com aquilo na cabeça o dia inteiro. Se hoje eu morrer, eu ainda não tô com a minha salvação. Porque precisava ser fechar as brechas, né? De um casamento perante a lei de Deus, perante a lei do homem, né? E aí eu fui para esse processo aí, a gente casou, fechou as brechas, só que precisava agora de um lugar para poder exercer o chamado. E aí um dia eu tô na janela da casa que a gente alugou, eu tô olhando assim pro horizonte, assim, falando com Deus. De repente, 5 horas da tarde, começa louvor, escutar louvor. Ao único que é digno de receber. Louvor que a gente cresceu ouvindo. Aquilo mexeu comigo, porque a minha O senhor já estava morando em São Roque? já em São Roque. Vamos já em São Roque já. Aquilo me fez arremeter lá atrás, no que eu cresci. Eu cresci ouvindo esses louvores. Bateu aquela saudade do lugar aonde eu cresci. E aí eu falei, meu Deus, de onde tá vindo esse louvor? E eu olhando assim, pro lado, pro outro, tentando encontrar o lugar, não achava. Aí eu olhei para uma igreja e assim, tudo indicava que era aquela igreja que eu olhei da janela. Eu só conseguia avistar aquela igreja. Aí eu peguei e falei, amor, domingo que vem a gente vai para aquela igreja cultuar. Tô querendo fazer uma visita naquela igreja. Combinamos, isso daí era um domingo antes, né? Passou uma semana, fomos lá. Pegamos ali o caminho que nos conduzia até aquela igreja. Como era perto, fomos a pé. Quando eu estou para atravessar a avenida para poder ir em direção àquela igreja que eu achava que o louvor estava vindo de lá, começou o ensaio de novo da igreja que, né, o louvor veio, era do lado. Assim, na hora que vamos atravessar a avenida, começou o louvor, aí eu olhei para o lado, aí eu reconheci. Aí eu falei, não, é aqui. Aí a igreja... O senhor achou que era lá? Era lá. Aí no cruzamento ouviu. Foi o tempo do carro Aonde Deus te queria. Isso, foi o tempo do carro vir e a gente esperar o carro passar para Deus mostrar onde que era. Que não era lá, era aqui. E aí, quando começou ali o ensaio, começou a cantar os louvores, aqueles louvor, né, antigo que a gente cresceu ouvindo, eu olhei e falei, meu Deus, é aqui. E a Espírito Santo já bateu, é aqui. Aí entrei, igreja humilde, pequenininho, né? Mas eu entrei na porta e o Espírito Santo falou, você não estava pedindo um lugar? Esse é o lugar. Meu Deus. Que aí foi quando o Espírito Santo nos conduziu ao novo Israel de Deus. Porque a igreja, se hoje a gente está há 17 anos, e aonde foi que Deus nos chamou para estar. Para a gente cumprir o chamado, cumprir o propósito, né? Crescemos ministerialmente, 17 anos. Fazia praticamente 4 meses que a igreja tinha nascido, que a gente sempre costuma dizer, né, bispo? Pode falar. A gente costuma dizer, né? Que não se abre, se nasce, né? Como nasceu, como nasceu aqui em Sorocaba, né? Glória. Através da vida do senhor, da bispa. E aí, fazia 4 meses que a igreja tinha nascido ali, a gente entrou. O senhor foi o primeiro obreiro, então? Foi o primeiro diácono. Meu Entramos naquele lugar, a glória nos tomou. Ela se sentiu bem, eu me senti bem. Nosso primeiro filho tinha 7 meses de idade, na época. E aí a gente veio crescendo ali. A obra foi crescendo, né? Conhecemos os apóstolos, na época eram pastores ainda, não tinham ainda unção apostólica. Mas desde o início do Novo Israel, a gente sempre sentiu e viu o indício do apostolado naquele lugar, mas só a gente já executava o apostolado, mas não sabia que era a unção apostólica ainda, não tinha um entendimento. Foi entendido. Já vinha caminhando, né? Já vinha caminhando dentro dessa unção. E ali a gente começou a se envolver, comecei a sentir que eu fazia parte daquilo, comecei a tocar, adorar o Senhor, tocando, né? Tecladinho que eu falava pra você. Seu lugar é ali, por aquela profeta lá atrás. Anos atrás. No Livramento, né? Foi, muito forte. A obra de Deus é linda. E ali a obra se cumpriu, né? Tudo aquilo que foi prometido começou a se cumprir aí, né? Naquele lugar. E a gente ajudou em todo o processo de crescimento da obra, foi acontecendo as coisas. E aí aconteceu um fato que é bom falar isso para edificar a fé de cada um que está ouvindo.
Essa irmã que me revelou naquele dia, 3 horas da tarde, um dia liga pra minha mãe. Ô irmã, paz, tudo bem? Irmã, eu tava orando na madrugada e Deus me revelou pro Marquinho e o pastor dele vinha aqui, que nós estamos fazendo uma campanha de oração, tá madrugada. E Deus me revelou eles a estarem nessa oração. Será que você consegue falar com eles e combinar? É sempre de sábado para domingo. Nós estamos fazendo essa campanha. Há um propósito que a gente levantou e um falou que era. Tudo bem, aí minha mãe entrou em contato comigo, aí falei com o apóstolo, né? Aí combinamos, fomos pra lá, fomos lá pra Guarulhos. Baixamos lá. Chegamos lá no meio da favela lá, de madrugada. Eu já conheci, então fiquei tranquilo. Eles estão de cabelo em pé, né? Onde você me trouxe? Aí entramos pra dentro lá da comunidade, né? Não é favela, comunidade. Na verdade. Entramos pra dentro da comunidade e ali tava acontecendo aquele propósito de oração dentro da casa dessa irmã, minha mãe na fé. E aí entramos pra dentro, quando chegamos lá, tinha mais ou menos umas 10 pessoas lá, as irmãzinhas. E a glória. Não, eu já senti o impacto na porta. Entrei na porta, já senti o impacto da presença, da atmosfera naquele ambiente. Elas tudo ajoelhadas ali, naquela simplicidade, orando. Ajoelhamos junto, começamos a orar, mais ou menos 1 hora de joelho. Tô orando ali e não entendendo nada, só ali no convite. Obedecendo, né? Aí quando todo mundo levanta, que a gente levanta, eu enxugando os olhos, né? Porque fui tomado pela presença. Toda vez que eu sou tomado pelo Espírito Santo, eu choro igual criança. E aí a gente ali, né? Se recompondo ali daquele momento ali na presença do Espírito Santo. E aí eu enxugando os olhos, quando aquelas irmãs levantam, todo mundo começa a glorificar a Deus. Eu não entendo nada que tá acontecendo e dando glória e aleluia. Aí já vieram, me abraçaram. E aí uma delas fala: meu Deus, valeu a pena todo o tempo que a gente orou pela tua vida. Meu Deus. Olha quem que tá aqui hoje. Valeu a pena. E aí, na verdade, Deus tocou nela nos convidar porque eu fui ali para edificar a fé daquelas irmãs. Porque da mesma forma que elas oraram pela minha restauração, elas estavam orando pela restauração dos filhos de irmãs que estavam ali. E você é um milagre. Então Deus me levou lá para mostrar, vale a pena orar. Vale a pena vocês pagarem um preço, porque ó, eu restaurei ele, eu posso restaurar esses que vocês estão orando pela... Forte demais isso aí. Então foi tremendo ali, foi uma glória tomando conta daquele ambiente. E aí Deus me levou como um testemunho vivo naquele lugar para poder edificar a fé daquelas mulheres que estavam orando por outros jovens que estavam perdidos também. Já é um milagre 1 hora de joelho, né? É. No dia de hoje, ninguém consegue 1 hora de joelho, hein? Difícil, hein? Mas foi lindo, né? Foi. Essa conversão aí. Foi. Então é isso que Deus fez, tem feito e tem nos levantado cada vez mais. Aí fomos caminhando, fomos fazendo a obra, adorando o Senhor, resgatando vidas, trazendo pessoas para a presença. Fui contando esse meu testemunho em muitos lugares, onde eu vi que Deus tocou em pessoas e restaurou a vida de pessoas através desse testemunho. 2020, na pandemia, com toda aquela situação de não poder cultuar, mas ali a gente fazia um trabalho de relacionamento e convívio nos lares, eu e minha esposa. Aquele que a gente estava falando, já estava pastoreando e não sabia que pastoreava. Pessoas já nos chamavam de pastores sem nós ter ainda o reconhecimento de unção, mas as pessoas reconheciam que a gente carregava. E nós mesmos não queríamos acreditar nisso. Em 2020 veio a confirmação. Depois de 10 anos de ministério, Deus falou com o apóstolo e aí ele liberou a unção sobre nossas vidas, pastoral. A gente começou a pastorear, ajudando eles lá na sede, e aí foi nos dado a incumbência de pastorear a cidade de Mairim, né? 3 anos depois. Se o senhor quiser olhar para a câmera e falar o endereço, deixar uma mensagem, fazer um convite, né? O pessoal que vai estar vendo o podcast vai ficar muito bacana. Eu tô até meio calado nesse podcast, mas porque é muita bênção, né? Sim, pode. É lindo o seu testemunho. Amém. Parabéns pela sua vida, pela vida da pastora, né? Homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. Tem muito mais conteúdo aí pra gente falar, mas o pastor ele vai olhar, ele vai falar aí pra você, vai dar o endereço, né?
seja muito bem-vindo e nos ajude a crescer Sorocaba, hein? Em nome de Fica à vontade para a câmera. Em nome de Jesus. A câmera toda sua. Vai crescer muito. Quero convidar você que está nos assistindo, que é da região de Mairim. Estamos ali na Avenida Milton Cardoso Leite, que é aquela avenida que é o acesso para o bairro Jardim Vitória, número 3, em frente à Praça da Juventude. Os cultos são quarta às 19h30 e domingo às 19 horas. E também temos momento de adoração e oração às 20 horas de sexta-feira. Então você é o nosso convidado. E você que é de Sorocaba? Aqui na Visconde do Rio Branco, 696. Vila Jardim, Sorocaba. Sábado por enquanto. Quem sabe quando você vê o podcast, já não é mais sábado. Já estendeu mais dias. Porque nós somos uma célula / ponto de pregação, Sim. né? Mas considerado célula, vai virar uma igreja ainda. Sim. Aí vai ser de quarta e domingo também. E sexta-feira adoração e oração. Sexta-feira adoração. Eu quero fazer essa adoração e oração. Vou pegar a sua cópia. Vambora. Coisa boa a gente dá uma copiada, né? Quero agradecer, pastor. Obrigado, querido. Amém. Deus te abençoe poderosamente Amém. por esse bate-papo. Amém. Dá um forte abraço para o seu ministério, para a sua igreja. Amém. Fique com Deus. Agradecimento é todo meu. Amém. Beleza? Eu que agradeço por essa oportunidade. Eu que agradeço por estarmos juntos nessa caminhada, né? Para o Senhor ter colocado vocês. Eu que agradeço o carinho, né? Da nossa história. Eu sou Vamos pra cima. o novinho ainda, tô no trote. Mas vamos pra cima. Deus O Senhor abençoe. Sorocaba tá esperando. Em nome de Jesus. Vem viver o novo com a gente, hein? E aí?